Não sou nada, nada além de uma silhueta clara, naquela tarde, na esplanada de um café. Esperava que a chuva parasse, um chuvaréu, que começara a cair no momento em que Hut me deixava. Algumas horas tínhamos nos encontrado pela última vez no escritório da agência. Hut estava, como de costume, atrás da sólida escrivaninha, mas usava o sobretudo, o que dava a nítida impressão de uma partida. Eu estava sentado, diante dele, na poltrona reservada aos clientes. O abajur de opalina vazava uma luz intensa, que me ofuscava. Pois é, então, Guy, acabou-se, disse Hut com um suspiro. Um dossiê vagava à toa sobre a escrivaninha, talvez o do pequeno homem moreno de olhos assustados e rosto balofo, que nos encarregara de seguir sua mulher. Durante as tardes, ela ia se encontrar com outro pequeno homem, moreno, de rosto balofo no hotel clandestino da Rua Vital, vizinha à Avenida Paul Daumer. E assim, meus queridos e estimados seguidores, inicia-se esse livro do Patrick Modiano, que eu quero resenhar com vocês aqui hoje, chamado Uma Rua de Roma. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e se você não é inscrito, vamos aos avisos paroquiais. Se inscreva, ativa o sino para receber as notificações, deixa seu like, comentário, participe, interaja com o vídeo de alguma forma para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas esse humilde canal literário aqui mesmo no YouTube. E o vídeo que eu quero resenhar com vocês hoje, só lembrando, é óbvio, o livro vai estar na descrição aqui desse vídeo na Amazon, caso você queira adquiri-lo. É um livro do Patrick Modiano chamado Uma Rua de Roma. O Patrick Modiano recebeu o Prêmio Nobel de Literatura no ano 2014 por estudar sua obra, mais de 30 livros publicados, mais de 30 romances, mais de 40 livros ao total, entre livros infantis, crônicas e tudo mais. É um autor muito profícuo, né? E ele recebeu justamente o Nobel de Literatura não por esse livro, é óbvio, mas justamente pelo conjunto da obra. Apesar de que muitas pessoas falam que esse aqui é considerado pelos críticos literários sua melhor obra. E é sobre esse livro que eu vou conversar com vocês hoje. Sempre, claro, lembrando, não vai ter spoiler nenhum nessa minha resenha literária. Bom, mas vamos ao que interessa. O livro chama-se Uma Rua de Roma. E assim, o título do livro em si já traz o grande mistério. É óbvio que eu também não posso de forma alguma falar sobre o que e por que o livro chama-se Rua de Roma, mas basicamente, o enredo envolve um personagem que no começo você conhece ele como o nome de Guy, né? E ele é um sujeito que sofreu de uma amnésia, digamos, tempestiva, onde ele esqueceu seus últimos anos de vida. Aí a história começa, ele trabalha numa espécie de agência de detetive, junto com esse amigo dele chamado Hut, que no começo do livro decide se aposentar e decide, digamos assim, largar esse empreendimento, não vou dizer, eu ia falar advocatício, mas não, esse empreendimento investigativo, ele é uma espécie de detetive particular. E aí esse Hut, amigo dele, parte e fala, estou indo embora, vou descansar, vou me aposentar, mas a agência fica à sua disposição. E aí agora, ele tinha passado uns 8, 9 anos trabalhando nessa agência de detetive junto com o amigo dele, Hut, e aí ele decide agora que ele está sem um amigo e sem um trabalho, por assim dizer, justamente tentar retomar as suas origens do passado. E é fantástico, assim, ele passou 8 anos trabalhando como detetive particular e agora o livro justamente vai mostrar ele tentando descobrir a sua própria vida, o seu próprio passado. Assim, é uma história fantástica, porque assim, quando você lê geralmente, não vou dizer que aqui é um conto policial, mas se aproxima muito mais de um conto investigativo, né? Geralmente os detetives, à la Sherlock Holmes, à la Dupin, do Edgar Allan Poe, mesmo os livros da Agatha Christie, você tem um detetive, ou um personagem, digamos assim, um policial, investigando um crime que muitas vezes não está relacionado com ele, né? Ou um passado que não está relacionado com ele. Nesse livro, o Patrick Modiano faz um trabalho fantástico, e talvez por isso ele prenda, ele consiga atrair a atenção de quem estiver lendo o livro. O próprio investigador é, digamos, o principal personagem interessado na resolução desse problema. E aí no livro, o personagem que começa com esse nome Guy, por que eu vou dizer que começa com esse nome? Isso aqui não é nenhum spoiler, você vai descobrir isso logo nas primeiras páginas. O próprio nome dele é falso, né? Foi, digamos assim, construído através de um passaporte, através de uns documentos falsos, porque o que você vai entendendo, de acordo com a história, é que ele foi meio que apareceu do nada ali na cidade. E lembrando, apesar de se chamar uma rua de Roma, a história se passa nas ruas
de Paris, né? Torre Eiffel, tem vários lugares históricos. Inclusive, muitos críticos literários elogiam a obra do Patrick Modiano, Uma Rua de Roma, justamente por conta da fidedignidade e da forma fiel com a qual o autor apresentou as ruas e as vielas e os locais e os lugares históricos de Paris, né? A Torre Eiffel aparece, é claro, e outros bares e outros lugares famosos. Então o livro vai mostrando justamente esse personagem que inicia-se com esse nome de Guy, mas depois você vai descobrir qual é o verdadeiro nome dele, ou quais são os verdadeiros nomes do personagem principal, do personagem central aqui do livro. E ele vai meio que catando provas e coletando provas, conversando com pessoas, conversando com testemunhas para relembrar quem era ele e o que ele fazia no passado e como é que ele veio parar até aquele momento. É um livro de uma leitura rápida, né? Inclusive esse livro, em qualquer lista que você pesquise sobre clássicos para se ler em um dia, esse livro aparece. É um livro que eu demorei menos de um dia, assim, foram 3, 4 horas de leitura direto. Eu comecei ontem na parte da tarde e hoje pela manhã já consegui concluir a leitura desse livro do Patrick Modiano. Por isso fica mais uma vez ainda a recomendação. Por ser um clássico da literatura, não vou dizer que é um clássico não, mas por ser um autor que é considerado um dos maiores autores da literatura contemporânea, além disso é uma leitura fácil e rápida e muito prazerosa, ela prende você. Tem alguns momentos do livro que você vai ter um pouco, digamos, mas eu quero saber lá o que acontece e sabe, eu não sei se vocês têm isso, mas quando eu estou lendo livros de conto policial, conto detetive, eu fico angustiado para descobrir logo o final da história. E o Patrick Modiano com certeza consegue trazer a você, leitor, esse sentimento. De toda forma, é óbvio, eu não posso falar nada mais além disso, porque senão eu vou estar dando um spoiler aqui do livro, eu não quero de forma alguma estragar a sua experiência de leitura. Afinal de contas, a ideia aqui do Livros, etc., continuará sendo, e sempre foi desde o início, não falar sobre o final do livro, mas convencer você, meu querido e estimado seguidor, a adquirir a obra e você mesmo ter aquela experiência de leitura com a obra aqui do Patrick Modiano, chamado Uma Rua de Roma. Eu acredito que as informações principais já foram passadas nesse vídeo. Lembrando, o livro está aqui na descrição, o link na Amazon, caso você queira adquirir esse livro do Patrick Modiano, chamado Uma Rua de Roma. Vou parar por aqui, senão eu vou dar um spoiler, não quero de forma alguma atrapalhar a experiência de vocês. Por esse vídeo é só. Lembrando, nós temos vídeos aqui no Livros e etc. agora semanalmente, né? Quarta-feira é um vídeo de tag, onde eu gravo junto com a minha esposa. Sábado é uma aula livre sobre uma leitura política minha ou da minha esposa. E domingo são esses vídeos de resenhas de leitura de livros, de romances, por assim dizer, especificamente falando aqui no Livros e etc. Então, se você gostou, queria pedir mais uma vez que você deixasse seu like, comentasse, compartilhasse e compartilhasse esse vídeo para que mais pessoas pudessem conhecer aqui o Livros e etc. Tá? Por esse vídeo é só, nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.